Esse acampamento chega até nós num período muito delicado. O período da pandemia, do novo coronavírus, deixa a humanidade praticamente de joelhos, diante de uma situação tão tremenda. O vírus ataca primordialmente o pulmão. E é interessante que o pulmão é um dos órgãos mais importantes para o músico. A respiração da alma, como dizia Santa Teresinha, que é a oração, é também respiração da inspiração de cada músico. O pulmão que a humanidade tenta proteger representa aquilo que nós, ministros da música do Senhor, ministros da arte do Senhor, precisamos proteger por meio da nossa oração e testemunho. Hoje eu quero falar com você sobre por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Maravilhoso ver que o Catecismo da Igreja Católica traz para nós essa definição no número 2579. 2579. Diz assim: Davi é, por excelência, o rei segundo o coração de Deus. O pastor que ora pelo seu povo e em nome dele, aquele cuja submissão à vontade de Deus, cujo louvor e cujo arrependimento serão modelo da oração do povo. Ungido de Deus, a sua oração é adesão fiel à promessa divina. Confiança amorosa e alegre naquele que é o único Rei e Senhor. Nos Salmos, inspirado pelo Espírito Santo, Davi é o primeiro profeta da oração judaica e cristã. A oração de Cristo, verdadeiro Messias e filho de Davi, há de revelar e dar o pleno sentido desta oração. A Santa Igreja descreve aqui a alma de Davi. Poderíamos chamá-lo agora de São Davi, porque é santo. Nós podemos partilhar e colher tanta riqueza espiritual naquele canto inspirado que o Valmir trouxe para nós mais cedo. A oração agora, aonde pedíamos um novo batismo, pedimos para ser conduzidos para águas mais profundas, é exatamente o desdobramento da identidade de São Davi. Vou chamá-lo assim. Davi, este santo, é o pastor que ora. A chave para entender o coração de Davi, sendo parecido com o coração de Deus, começa pela reflexão da oração. Ele é modelo de oração, de louvor, de arrependimento, de submissão à vontade de Deus. Davi é o homem que é segundo o coração de Deus, porque porque conseguiu desenvolver em si os mesmos sentimentos de Cristo. A Igreja Católica não é um emaranhado de normas. A Igreja Católica não é nem mesmo aquilo que se poderia definir a partir dos dogmas. A Igreja Católica é o resultado de um encontro pessoal com Jesus. O encontro com Deus modela radicalmente o nosso coração. São Davi é testemunho disso. Ao se encontrar com a vontade divina, adequando-se àquilo que o povo de Israel esperava, Davi passa a cultivar em si os mesmos sentimentos que nós conhecemos em Jesus. Se você prestar atenção, o primeiro e segundo livro de Samuel traz para nós
as palavras desses dois livros trazem para nós uma radiografia da identidade de Davi, mas também mostra o contraste entre Davi e Saul. No livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, a palavra diz para Saul: agora o teu reino não subsistirá. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração, e o fará chefe de seu povo. O escolheu assim, dizendo a Saul, porque você não observou as ordens de Deus. A segunda palavra que vai definir e vai dar razão para chamarmos São Davi de um homem segundo o coração de Deus é a obediência. Oração e obediência. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, lemos: depois, Deus o rejeitou, falando de Saul, e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu este testemunho: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. Até aqui, então, fica claro que a razão principal para chamarmos São Davi de um homem segundo o coração de Deus é por causa da sua oração, por causa da sua obediência. E nós vamos desdobrar essas duas palavras daqui a pouco. Eu achei interessante quando eu, procurando textos, estudando essa temática, encontrei uma palavra do Papa Francisco, na audiência que ele concedeu no ano passado, no dia 24 de junho. E ele vai explicar como é a pessoa de Davi. Parece até que o Papa Francisco, nesta audiência, estava falando para nós, ministros da arte, da música do Senhor. Ele explica que Davi começa a sua vida nas colinas ao redor de Belém, trabalha ao ar livre, e só tem uma companhia para confortar a sua alma, diz o Papa Francisco: a cítara. E nos longos dias de solidão, gosta de tocar e cantar ao seu Deus. Palavras poéticas do Papa Francisco. A solidão é condição para a oração. E quando nós estamos em período de isolamento social, de quarentena, tentam fazer com que a humanidade encare a solidão, o isolamento, quase como prisão domiciliar. Nós que cremos, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós que neste momento somos visitados pela graça do Senhor Jesus, que abençoa aquele que unge, precisamos aprender de Davi essa técnica. Encher os momentos de solidão com a oração. Nos longos dias de solidão, diz o Papa Francisco, em 24 de junho do ano passado. Nos longos dias de solidão, Davi gosta de tocar e cantar ao seu Deus. E também brincava com a funda. Ou seja, a oração precisa me capacitar para o combate. Mais do que nunca nós estamos num período de combate. Mais do que nunca a cristofobia tem se manifestado nos vários países do mundo. Em tantos lugares, proíbem que o povo de Deus experimente a presença do Senhor no templo. Por trás de tudo isso, existe toda uma engenharia diabólica para arrancar do coração do homem a capacidade de se relacionar com Deus. E cabe a nós, que possuímos uma linguagem poderosa, linguagem mais poderosa do que os decretos,
linguagem mais poderosa do que qualquer idioma é a arte, é a música. O belo há de salvar o mundo, desde que o belo revele o mais belo entre os filhos dos homens, Jesus. Um segundo traço característico da presente vocação de Davi, diz o Papa, é o espírito de poeta. É uma pessoa sensível, que gosta da música e gosta do canto. A cítara acompanhá-lo-á sempre, para elevar um hino de alegria a Deus, mas também para expressar um lamento, para confessar o próprio pecado, como ouvimos agora há pouco o Valmir rezar conosco o Salmo 50. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a fitar o olhar em Davi, o São Davi, santo e pecador, perseguido e perseguidor, vítima e carnífice, o que é uma contradição. Davi era tudo isso ao mesmo tempo. E também nós, na nossa vida, nós temos traços frequentemente opostos. Medo e coragem, sintonia e distonia, harmonia e desequilíbrio. Na trama da vida, todos os homens pecam muitas vezes de incoerência. Mas existe um fio condutor na história de Davi. A sua oração que o capacita para a obediência. São Davi reza. O pecador Davi reza. O perseguido Davi reza. O perseguidor Davi também reza. Davi, vítima, reza. Até o Davi, carnífice, reza. É um homem de oração. Nesse tempo, quem abandona a oração, abraça a tentação. Não é frase de impacto. Trata-se aqui da maneira pela qual o Senhor nosso Deus quer nos formar, nos forjar, para que também nós sejamos segundo o coração de Deus. Esse São Davi, que conheceu a solidão, na verdade nunca esteve sozinho. E é por isso que a Santa Igreja, atribuindo a São Davi os 150 salmos, pelo menos nós temos mais certeza que os primeiros 50 salmos foram tecidos, compostos por São Davi. Os outros 100, possivelmente escritos por alguém que usou o nome de Davi para dar autoridade ao texto. Mas, de modo geral, os salmos, a grande composição de São Davi, por meio dos 50 salmos, o saltério que inspirou a igreja a rezar o breviário, o saltério que depois, na Idade Média, inspirou o povo de Deus a rezar o rosário, que começou com 50 Ave-Marias e depois, com o acréscimo de São João Paulo II, 200. São Davi, ao compor esta linda obra de arte, que são os salmos, testemunha para nós o poder da oração na vida do músico. A oração precisa nos transformar. É difícil compreender como uma pessoa que diz que tem relacionamento com Deus não consegue lutar radicalmente contra pequenos defeitos. Por exemplo, a fofoca, que agora tem um outro nome: informação digital. Eu não faço fofoca. Eu só comento detalhes para favorecer a sede de informação da humanidade. Meu Deus, é uma forma poética de nomear o pecado. É difícil compreender como a minha experiência com Deus, com Jesus,
por meio da oração, não me empurra para quebrar alguns detalhes do nosso comportamento. Não podemos mudar o temperamento, mas podemos moldar o caráter. E é por meio da oração que o nosso caráter vai sendo forjado. Por isso que a gente fala que tem pessoas que têm um bom caráter e a pessoa que tem um mau caráter. Se olhamos para Davi, ele começa exuberante, porque foi escolhido, foi visto pelo profeta Samuel, foi ungido. É um momento bonito de Davi, vence Golias, toda aquela história. Mas quando acontece o pecado com Betsabé, aquilo que depois ficou bem estruturado no Salmo 50, percebemos ali uma quebra presente no caráter de Davi. E foi preciso que ele se curvasse diante de Deus. Achei tão bonito vocês aqui de joelhos rezando mais cedo. Eu estava na casa dos anjos, vou joelhar também aqui, porque o momento do joelho, meu Deus, tem muita gente que tem o joelho cabeludo. Perdeu o hábito de se ajoelhar diante do Senhor, perdeu o hábito de se humilhar diante dele, mas uma humilhação que renda a Deus o louvor que ele merece, fazendo com que Deus seja Deus e eu servo. Tem muita gente que gosta de cantar quase mandando em Deus, né? Mando Deus para curar. Deus vem me curar. Deus vem me transformar. É como se eu, por meio da arte, por meio da música, quisesse dominar Deus. Como se a minha oração fosse uma magia. Isso é paganismo. Idolatria. A idolatria do próprio eu. O grito do ego inflado num mundo onde toda a sociedade acaba por se escravizar pela imagem. Quer aparecer. 140, né? Que você falou, que pessoas que curtiram o seu post lá. Meu Deus. Como hoje nós estamos vivendo essa tentação terrível. Escravizados, reféns daquilo que os outros pensam de nós. Olha só o que acontece com Davi quando as escamas de seus olhos caem depois da exortação do profeta. Davi consegue se enxergar. Consegue se conhecer. E isso o liberta de todas as pressões que estavam ao seu redor. Quem não se conhece, não se aceita. E quem não se aceita, não se supera. E a superação é a primeira expectativa que temos ao contemplar alguém que reza. Deus conhece o nosso coração. E é a nossa fidelidade na oração, disciplina na oração, que vai fidelizar o nosso coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque obedecia a Deus. Por causa da obediência, que é um dos conselhos evangélicos. A igreja traz resume os conselhos evangélicos em 3. O número 3 é muito simbólico na palavra de Deus. A Santíssima Trindade, 3. Pobreza, castidade e obediência, 3. Corpo, mente e alma, 3. Pela pobreza, ofertamos a Deus as nossas posses. Pela castidade, ofertamos a Deus o nosso corpo. Pela obediência, ofertamos a Deus o nosso coração. Isso que conseguiu ser perfeitamente resumido, sintetizado na vida de São Francisco. E aí interessante, né? Se São Francisco vivesse nos dias atuais, como ele se comportaria para ajudar a igreja? São Francisco que era artista também, que olhava para a natureza e conseguia compor lindas orações. O Cântico das Criaturas, que influenciou inclusive a língua italiana, é fruto de uma alma artística, poética. Francisco que resolveu revolucionar a igreja, não fazendo vídeos no YouTube.
não colocando postagens ácidas, mas quis revolucionar a igreja, vestindo-se pobre e amarrando no seu corpo um cordão com 3 nós. Nossa comunidade, Coração Fiel, nós adotamos como sinal o tal. O sinal da Canção Nova é o sorriso, né? Que Deus nunca tire o sorriso da Canção Nova, mesmo por trás da máscara. Nossa comunidade adotou o tal. O tal é a letra T, em grego, que faz lembrar a cruz. Nós adotamos isso aqui porque São Francisco é um dos baluartes da comunidade Coração Fiel, a minha comunidade. E colocamos aqui os 3 nós. Pobreza, castidade e obediência. Pobreza, castidade e obediência. A obediência está aqui solitária. Por quê? Porque todo pecado contra a pobreza é um pecado contra a obediência. Mas nem todo pecado contra a obediência é um pecado contra a pobreza. Todo pecado contra a castidade é um pecado contra a obediência. Mas nem todo pecado contra a obediência é pecado contra a castidade. Por isso ela está aqui sozinha, separada, para significar a seriedade. Isso que nós vemos em São Davi. A pobreza, então, consagra as nossas posses ao Senhor e vai lembrar a dimensão corpórea. A dimensão corpórea que hoje o mundo inteiro tenta, a todo custo, defender. Nações estão lutando para proteger o pulmão. A expectativa pela vacina faz com que toda a humanidade olhe precisamente o pulmão. Alguém que testou positivo, a primeira preocupação é qual é a capacidade pulmonar que ficou comprometida. O corpo. A castidade. A castidade consagra ao Senhor a totalidade da nossa identidade. Entra a mente. Uma pessoa com a mente suja, uma pessoa com a mente fragmentada, dificilmente consegue viver radicalmente o seu batismo. O mesmo mundo que tenta proteger o pulmão deveria proteger também a saúde emocional. A mente fragmentada é o terreno propício para crescerem as enfermidades que podem levar, inclusive, ao suicídio. Depressão, pânico, ansiedade, tantos transtornos. A castidade gera a integralidade do homem. A mesma humanidade que tenta proteger o pulmão deveria proteger também a saúde emocional. A obediência consagra a Deus o nosso coração, nossa alma. O ser humano também é espiritualidade. A mesma humanidade que tenta defender o pulmão deveria cuidar da mente e cuidar também da alma do ser humano. É por isso que, diabolicamente, tentam proibir as pessoas de rezar, obrigando as pessoas a uma espécie de prisão domiciliar. Que é triste ver por parte de governantes, prefeitos, a cegueira da totalidade do ser humano. Quanta falta nos faz um São Davi encarnado nas paróquias, para que possa, com a música, com a arte, entrar aonde a palavra do padre ou a palavra do Papa não consegue chegar. Nas câmaras de vereadores, nas altas esferas políticas do mundo, para trazer ao mundo a chave, o fruto, a glória de São Davi, a experiência de Deus. E isso só é possível por meio da obediência. A obediência vem do latim ob audire,
que significa escutar. Para que eu tenha um coração segundo o coração de Deus, eu preciso aprender a escutá-lo. A obediência gera milagres. Hoje é dia de Santa Jacinta e São Francisco. Eu quero trazer para você essa delicadeza da vida desses dois. O Francisco que tocava flauta. Ele tinha esse costume, né? Lembra, Rogerinha? Eu conheci a Rogerinha lá em Portugal. Naquela época eu não tinha barriga e você não era nem casada ainda. Não é que eu estou velho. Não, é porque o tempo passou. Conhecemos lá em Portugal. Santa Jacinta, essa menininha que, quando viu, teve a visão do inferno, revelado por Nossa Senhora, tremeu por dentro e disse: como as pessoas não podem se preocupar com a salvação de sua vida integral, da sua alma, na linguagem dela. Francisco, que tocava flauta, quis oferecer seus sacrifícios pela conversão dos pecadores. O menino Francisco, São Francisco Marto, tinha o hábito de fazer penitência. Era músico, era sensível à música. Gostava de tocar a flautinha lá e segundo os relatos da irmã Lúcia, Lúcia e Jacinta pediam para Francisco tocar flauta para as duas dançarem. Era um artista. Tinha um coração parecido com o de Davi, porque ele também cuidava das ovelhas. Era pastor, era um pastorzinho. Por isso que fala para os santos pastorzinhos, né? Os pastorinhos, que falam os pastorinhos. Um abraço para o povo de Portugal, querido. Francisco Marto, músico, entendeu que a sua missão, mesmo ele sendo uma criança, era oferecer os seus sacrifícios pela conversão dos pecadores. Tanto que ele dormia com uma corda, amarrava uma corda na cintura, durante a noite, para fazer penitência, para sofrer. Porque a corda amarrada na cintura não tem posição na cama que faz você descansar. Até que Nossa Senhora pediu, não pode falar para Francisco que ele não precisa dormir mais com a corda, não precisa mais fazer essa mortificação. Ele vai oferecer seus sofrimentos pela salvação dos pecadores de uma outra forma mais tarde. E Francisco obedece. O músico precisa saber ouvir o Senhor e, ao ouvi-lo, aprender a oferecer-se pelos outros. E não esperar que os outros se ofereçam para ele por meio de likes e por meio da monetização do seu canal. Jacinta e Francisco, santos, garantiram a Portugal muitos milagres. Durante as pragas mais terríveis ideológicas da Europa, Portugal foi sempre o último país a sofrer as consequências. Agora mesmo, na pandemia. Demorou quase 1 ano para Portugal passar pelo que está passando. Parece que é como se houvesse sobre Portugal uma mão que tenta impedir algumas desgraças que atingem primeiro outros países. Essa mão é a mão de Deus que honra a consagração dos seus santos. Um santo é suficiente para salvar uma cidade, um estado, um país inteiro. O que Deus está pedindo no dia de hoje para nós, meus queridos irmãos e irmãs, é que nós sejamos esse verdadeiro para-raio numa humanidade que está atônita, sofrida, cansada, abatida. As ovelhas que pertencem ao rebanho do Senhor precisam de alento. O alento chegará pela nossa música, pela nossa fidelidade a Deus, pela nossa obediência a Deus, mas também pelo nosso sacrifício. E isso é o tipo de pregação que pouca gente gosta de ouvir. Hoje, a pregação gostosa é de vitória. Pregação gostosa é que o Senhor não vai passar. Pense, hoje alguma coisa boa vai te acontecer. Ótimo. Nosso Deus é bom, nosso Deus é Pai. Deus concede vitória, sim.
Deus concede graça, sim, depois do Calvário e depois do sepulcro. Depois da cruz. E isso precisa entrar também nas nossas composições, né? Quando nós temos a oportunidade de ministrar a música, não alienemos o povo. Mostremos para o povo essa verdade bíblica e que depois se desdobra na vida destes santos, cuja memória, cuja história nós não podemos desrespeitar. A mesma coisa que eu falo de São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto com relação a Portugal, eu falo sobre Santa Faustina com relação à Polônia. Pode observar que nesse arco do tempo de pandemia, até mesmo lá depois, durante a Segunda Guerra Mundial para cá, muitas coisas parece que demorou a chegar na Polônia, por causa da santidade de uma mulher como Faustina. Eu quero crer que nesta manhã, neste sábado, no dia de Santa Jacinta e São Francisco Marto, o Senhor esteja levantando no Brasil homens e mulheres, ministros da música do Senhor, que tenham a capacidade de se oferecer para que, pelo menos aqui no Brasil, a partir de agora, seja aplacada essa onda de terror que tem arruinado a espiritualidade de muita gente mais fraca do que nós. Deus não quer nos salvar da pandemia. Deus quer nos salvar na pandemia. É diferente. A pandemia, sim, é terrível. Esse vírus é uma desgraça, sim. Mas, por favor, entenda. O Senhor nos colocou nesse barco juntos. E precisamos, juntos, de mãos dadas, implorar o Senhor, que é nosso Deus, que nos ajude, que nos ensine a ser como Davi. Como Davi, quando enfrenta o Golias. Davi, que é o oposto de Saul. Saul e Davi, a mesma unção, diferentes respostas. Observando o avesso de Davi, Saul, percebemos que é possível perder a intimidade com Deus. Nenhuma eleição espiritual é por si uma segurança. O chamado de Deus é irrevogável. Mas a resposta que damos a Deus pode gerar falhas graves. Por isso que é importante, especialmente agora nesse tempo, em que 90% das coisas se faz online, como agora. É importante que nós mantenhamos nosso desejo, nossa escolha definitiva por Deus, nossa fidelidade a Deus. Mas, padre, antigamente, acampamento para músicos, centenas, milhares de pessoas. Era atrás, agora nós temos, é de agora para frente que a gente tem. Não existe Senhor do bom começo, existe Senhor do bom fim. Então, o mais importante é o fim. Essa frase não é minha, é do Dom Henrique Soares, o segundo defunto que mais prega no Brasil. O primeiro defunto que mais prega no Brasil é São Padre Léo, como podemos chamá-lo assim, e o segundo defunto que mais prega no Brasil é Dom Henrique Soares, de saudosa memória, grande homem, grande bispo. Não existe Deus, Senhor do bom começo. Existe Senhor do bom fim. Então, é da agora para frente que nós temos que ver quem é quem. Esse período de pandemia revela heróis e covardes, inclusive na igreja. Inclusive na frente de batalha, que são os ministérios de música. A desobediência de Saul fez com que ele perdesse a graça. Porque Saul não fez tudo conforme o Senhor lhe pedira. Se você for observar a história de Saul, no livro de Samuel, vai perceber que Deus deu uma ordem, com detalhes, para ele. E num determinado momento, Saul não faz do jeito que Deus pediu. Ele fez o que Deus pediu, mas não fez do jeito que Deus pediu. Aqui vemos duas diferenças
dois detalhes da obediência. A obediência pode ser uma obediência formal ou uma obediência voluntária, que envolva a vontade. A obediência formal é aquilo que tem que obedecer. Eu não posso agora pegar um carro aqui no Brasil e dirigir como se eu estivesse no Japão. Existem as leis de trânsito, eu preciso dirigir do lado certo, da mão certa. No Japão, eles dirigem na outra mão. Então, essa obediência é uma obediência formal, tem que obedecer. Mas não significa que eu coloquei meu coração ali. A obediência a Deus inclui que eu coloque o meu coração naquilo que eu faço. É assim que nós aprendemos a obediência de São Davi, que o tornou um homem segundo o coração de Deus. Saul, ao contrário, está convencido de que tem um plano superior àquele de Deus, mais sábio do que aquele do Senhor. E ele fecha o coração para a palavra de Deus e torna-se um surdo espiritual. Saul escolhe a vingança. Davi escolhe a obediência. Maldito aquele que faz com negligência a obra do Senhor. Jeremias 48:10. O Senhor nos confiou uma obra. O Senhor nos deu uma missão. É tão bonito, gente, ver nossa missão como ministros da música do Senhor. O Valmir, quando eu lancei o primeiro CD, eu não imaginava que ele iria chegar onde chegou. Eu sabia, porque vocês, os dinossauros da música aí, muitos me falaram, né? Mas um dia uma mulher falou para mim assim: padre, muito obrigado, porque a música do senhor me ajudou no parto. Eu, o quê? Não, o senhor me ajudou no parto. Eu disse, não estava lá não, minha filha, você está enganada. Sim, o senhor me ajudou no parto. Não, eu não estava lá não. Padre, é porque o meu parto foi um parto humanizado, e aí o médico pediu para eu escolher uma playlist. E eu fui lá, peguei no YouTube as músicas do senhor, coloquei no pendrive. E na hora do parto, enquanto eu gemia e chorava, o senhor cantava. Meu Deus, que maravilha! O dom que ele nos deu, que nos faz entrar onde a gente nunca imaginaria que poderíamos entrar. Isso nos faz profundamente responsáveis por uma obra. O Senhor não deixa de olhar o nosso coração. O Senhor sonda nosso coração. Não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. O diálogo do Senhor Deus com Samuel, quando encontra Eliabe, o filho mais esbelto de Jessé, e confunde, pensando que Eliabe seria o ungido. E Deus fala, não, o homem vê a face, o Senhor vê o coração. O coração de Davi revela o desdobramento da obediência. Olha que interessante, quando Saul persegue Davi, eu gosto desse momento da história, Saul está lá na caverna, e acho que Saul tinha comido um assado de cordeiro muito gorduroso, e deve ter tido uma diarreia, um negócio tremendo. Ele ficou fraco, dormiu. Dormiu lá na montanha, na caverna. Pegou no sono, e um sono pesado. Saul era um baita homem, né? Diz a palavra de Deus que os ombros dele não eram ultrapassados por nenhum homem do reino de Israel. Era alto, forte. Mas todo homem, numa crise de diarreia, fica fraco. E ele dormindo na caverna, Davi tem a chance de matar o seu perseguidor. Entra na caverna, vê o rei dormindo, mas não toca num fio de cabelo de Saul. Ele corta um pedaço do manto. Aí depois, quando Saul recobra as forças, entre um abismo, Davi conversa com Saul e mostra, eu tive chance de te matar e não te matei. Olha aqui o seu manto. Saul olha no manto e fala, é verdade. Por que você não me matou? Resposta de São Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Ai de mim, ofender, magoar o ungido do Senhor.
Hoje nós estamos vendo aí um levantar-se no Brasil de pessoas que vão para a internet para colocar os pecados da igreja em praça pública digital. A Igreja Católica não caminha por meio de pressão popular. A política, sim. Ir para a internet para falar mal do bispo, da CNBB e até do Papa é um comportamento protestante. Mas, padre, eu não concordo com o que está acontecendo. Fala com o seu pároco. É com caridade. No essencial, temos que ter unidade, diz Santo Agostinho. Na dúvida, liberdade. Mas em tudo, a caridade. Fala com o seu pároco, senta, conversa com ele. Ah, eu não conheço meu pároco. Então, você tem certeza que você é católico? Padre, eu conversei com o pároco, mas eu sinto que ainda falta. Então, fala com o seu bispo. A Igreja Católica ela é organizada. Há 20 séculos estamos caminhando, enfrentando. A nau da Igreja Católica enfrenta grandes tempestades. Mas tudo se resolve com um diálogo fraterno e caridoso. Se tem que corrigir, diz Jesus no Evangelho de Mateus, chama o irmão e conversa com ele. Conversa com o bispo. Conversei com o bispo, mas eu sinto que preciso mais. Fala com o núncio. O núncio é o responsável pelos bispos no Brasil. Mora em Brasília. Acho na internet, Nunciatura Apostólica. Ele, inclusive, tomou posse recentemente. Dom João Batista. Chegou recentemente. É o representante do Papa no Brasil. Ele tem autoridade sobre os bispos. Fala com o núncio. Ah, eu já falei com o núncio, mas ainda falta alguma coisa. Então escreve ao Papa. Você pode escrever ao Papa. Eu quero colocar na internet. Para quê? Para atrair likes? Para monetizar o seu canal? Para surfar em cima do escândalo? Olha aqui, a semente da desobediência entrando, permeando pessoas da igreja. O capeta nem precisa fazer nada, ele pode ficar sentado aplaudindo os próprios cristãos degladiando-se em terreno digital. Eu sei que o que estou falando pode fazer muita gente ficar com raiva de mim, não tem problema. Jesus Cristo não agradou todo mundo, eu também não vou agradar. Mas eu prefiro agradar a Deus, seguindo o exemplo destes santos que fazem parte da história da nossa igreja. Um São Davi que escolheu obedecer, um São Francisco Marto que escolheu obedecer, um São Francisco de Assis que escolheu obedecer, um São Paulo que escolheu obedecer quando se confrontou com Pedro. Paulo não escreveu carta para as comunidades difamando Pedro, a internet da época. Lutero escreveu 95 teses e pregou na porta da igreja. É o Facebook da época dele. 1517. Escreveu as 95 teses, não tinha internet. Então o que ele fez? Pregou na porta da igreja. Ele podia conversar pessoalmente. O fruto disso foi o quê? O cisma que gerou a reforma protestante. Agora estão querendo gerar uma nova reforma. Eu preciso falar isso aqui em rede nacional para trazer um pouco de luz. Porque as pessoas já estão sofridas por causa da pandemia. As pessoas já estão desnorteadas, porque muitas delas nem sequer têm tido acesso à sua paróquia. E muitas só veem as coisas pela internet. E as pessoas que são influenciadoras, como nós, ministros da música do Senhor, precisamos trazer a luz de Deus nas situações críticas da sociedade e da igreja. E a luz de Deus nós obtemos pela força da oração e pelo desdobramento da obediência, olhando a igreja, como igreja, sentindo com a igreja. Davi é um homem segundo o coração de Deus porque aprendeu a perdoar, porque agia de acordo com a vontade de Deus, porque buscava construir pontes, não muros, pontes. Isso fez de Davi o homem que ele é, um homem segundo o coração de Deus. Ele também escolheu servir fielmente e cuidar dos irmãos que encontrava no caminho. Não se apegou aos bens materiais, vivia uma dimensão de pobreza, porque compreendeu que tudo que temos é dom de Deus. O Salmo 130, o abandono, não é, Rogerinha? O abandono.
Padre, estamos vivendo um momento difícil, sem eventos, sem shows. A minha vida com Deus, nesse momento, está tomando um novo rumo por causa disso. Todos os músicos que são, de fato, pessoas de Deus, estão colhendo desse tempo de silêncio forçado, numa sociedade que amordaçou os cantores. Estamos tendo a oportunidade de rezar mais, de escutar mais. E este Deus que te deu um dom tão maravilhoso, não vai te esquecer. O Senhor vai te dar luz, para talvez abrir novas frontes de missão, um novo campo de atuação, sempre na obediência ao Senhor. Davi, São Davi, é um homem segundo o coração de Deus porque estava pronto para ser corrigido por Ele. Hoje em dia, para corrigir certas pessoas, você tem que estudar trigonometria aplicada. Porque conforme a palavra que você falar, você ganha inimigo. Hoje é assim, todo mundo que não pensa como eu é meu inimigo. É tão bom conversar com pessoas inteligentes, porque elas sabem conviver com o diferente. E conviver com o diferente exige que eu tenha noção da minha identidade. Se eu não estou seguro da minha identidade, a palavra do outro é uma ameaça para mim. Mas se eu estou seguro da minha identidade, se eu sei quem eu sou, e sei que o que conta é como Deus me vê, o outro pode pensar diferente, o outro pode me atacar, o outro pode falar isso. Posso até perder seguidores, ou perseguidores, como diz o Nelson. Isso não vai fazer diferença. Estou pronto para ser corrigido por Deus. Estou pronto para deixar que Deus veja no mais profundo do meu coração. O Salmo 138, tão bonito, né? Onde fugir do teu olhar, Senhor? Ele sonda tudo. Olha tudo. Percebe tudo. Isso que o Salmo 188, que nós atribuímos a São Davi, traduz, é o que revela os homens e mulheres segundo o coração de Deus. São sondados pelo Senhor, corrigidos pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, guiados pelo Senhor. Me permita deixar alguns conselhos para você, meu irmão, minha irmã, músico, artista, você que tem coração de poeta, como disse o nosso querido Papa Francisco. Submeta o seu ministério à vontade de Deus, como São Davi. O Senhor providenciará tudo. Não seja refém da necessidade da grande mídia ou da visibilidade digital. Os nossos irmãos que caminham há mais tempo, os dinossauros da música católica, é interessante observar alguns deles que não têm suporte de grande mídia, mas quando eles lançam a música, lá, depois de onde Judas perdeu as botas, tem gente cantando. Porque a unção garante o maior alcance. Ter muitos seguidores pode garantir a você muitos views, muitos likes e até monetização. Mas é a unção que garante eficiência e eficácia no seu ministério. É mais importante ter eficiência e eficácia do que ser famoso, do que ser influencer digital. Segundo conselho, tenha amigos. É importantíssimo ter amigos, porque isso nos amadurece profundamente. Amigos que têm a coragem de dizer o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Amigos de verdade. Nunca como agora foi tão importante, tão necessário ter amigos, como Davi foi amigo de Jonatas. A história de Jonatas e Davi na Bíblia é impressionante, parece. Eles falam, nossa amizade é como se tivéssemos um só coração. É tão forte, tão forte, tão forte, que as más línguas até não conseguem entender isso. A amizade de Jonatas, filho de Saul, com São Davi.
O bom músico, para caminhar segundo o coração de Deus, precisa de boas amizades. Eu bendigo a Deus pelos amigos que Ele me deu ao longo da minha vida. Alguns amigos que são conhecidos nacional e internacionalmente, e outros amigos que são conhecidos só no bairro da minha cidade. Que maravilha! Quando encontro um amigo como o Maciel, que era tecladista, Maciel é muito humilde. Eu contava as coisas para ele. Eu era adolescente, molecote, tinha os meus 16 para 17, eu estava apaixonado. Aí fui contar para que eu estava apaixonado, sei que tal, que a mulher não queria saber de mim. E ele chorava junto comigo. Chorava e falava assim, ó, meu amigo, eu não sei falar nada não, mas eu estou com você. Essa amizade que nos restaura e nos humaniza. Nos faz ter um coração como o coração de Deus. Bons amigos. Bons amigos no Ministério de Música agora. Me lembro do encontro que fazíamos no nosso Ministério de Música. Tínhamos quatro tipos de reunião por mês. A primeira reunião era ensaio. Que é importante ensaiar, porque Deus me livre de cantar feio. A segunda reunião era reunião para rezar. Fazíamos adoração, fazíamos estudo da palavra, era só para rezar. A terceira reunião era para a gente fazer alguma coisa, comer uma pizza, fazer alguma coisa, uma convivência. E a quarta reunião era partilha. Ali saía a faísca. O que um tinha que dizer, falava um para o outro na cara. Hoje as pessoas colocam na internet, né? Mas lá na cara, olha, eu quero falar com você. Eu estou ferido com você. E nesse momento, depois da partilha que rasga o coração, havia a reconciliação. Manuel, eu lembro que nessa ocasião, teve uma vez lá que a gente fez uma partilha, que 2 de nós estavam brigados um com o outro. Aí, na hora que os 2 se reconciliaram, todo mundo ficou emocionado. E nós, no Ministério de Música, começamos a chorar. Todo mundo com o coração derretido. Não sei porquê, nós, músicos, somos coração mole assim, né, Rogerinho? Aí, um dos irmãos, não vou falar nome, porque ele pode estar assistindo agora. Ele chorava que o catarro descia assim, aquele cordãozão de catarro. Ele fazia assim, mas não entrava tudo, né? Aí nós éramos tão íntimos, tão amigos, tão... não sei nem a palavra, que o irmão do lado pegou o catarro dele assim, apertou, jogou fora e deu um abraço. Em tempos de pandemia isso é impossível, né? Porque sei lá o quê. Mas naquela época, naquela ocasião fez tão bem para mim. Que escola foi o Ministério de Música para mim. Que escola tem sido. Meu irmão, minha irmã, honre a unção que Deus te deu por meio do seu dom. Honre-a em favor do povo que nos foi confiado, para que seja guiado pela unção, pela inspiração, pela composição, pela ministração da música que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, Senhor, porque nesta manhã, neste sábado, Teu Espírito Santo visitou cada um de nós por meio da Santa Palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo exemplo de São Davi, pelo testemunho, pela radicalidade. Estou pedindo, Senhor, nesta hora, que a Tua graça visite este meu irmão, esta minha irmã, músico, que está em casa, talvez se recuperando depois que testou positivo, talvez ainda com sequelas, talvez enlutado, quem sabe até revoltado. Visita também, Senhor, este irmão que está chateado até com a igreja, que segura os dedos para não falar mal da igreja na internet. Meu Deus, visita este filho, esta filha, no quarto da sua solidão. Estou pedindo também, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Teu Filho e nosso Senhor, pela intercessão dos santos que nos precederam e passaram por situações parecidas com a que estamos vivendo. Concede-nos resiliência, mas acima de tudo,
obediência. Concede-nos serenidade, mas acima de tudo, sadia espiritualidade. Concede-nos profetismo, mas acima de tudo, comunhão. Concede-nos, Senhor, inspirações novas para o tempo que estamos vivendo. O Senhor quis que nós vivêssemos no mundo durante esse período. A tua divina vontade, a tua divina providência nos colocou no mundo durante anos de pandemia. Senhor, levanta agora um novo povo, cujo coração seja parecido com o teu, que seja capaz de gritar, cantar, rezar, acolher por meio da tua palavra. Recebe, pois, o dom do Espírito Santo. Aquilo que rezávamos antes, eu rezo agora. Vem, Espírito Santo, sobre este filho e esta filha, para que a palavra que foi semeada germine. Senhor Deus, na autoridade do teu nome, seja afastado todo o demônio do pânico, da depressão, toda a presença maligna que aflige a saúde mental. Pela força da tua bênção, o físico seja restaurado, pulmão seja curado, olfato e paladar volte. Pela força da tua bênção, Senhor, sejam protegidos, alcançados os enfermos. A força da tua bênção venha sobre os médicos e os medicamentos. A tua força, Senhor, alcance as dioceses, as paróquias, os ministérios de música. O teu povo, Senhor, receba agora a graça do teu Espírito. Ore em línguas, ore no Espírito, você na sua casa, ore, peça, suplique. Suplique, você que tem parente doente, você que está precisando hoje de um grande milagre, suplique, 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 peça, peça. Recebe também o dom da serenidade. Recebe, pois, pela unção do Espírito Santo, a graça nova, uma força nova, um impulso novo. Pela autoridade do nome de Jesus, seja inaugurado na sua vida, nesta terra de Santa Cruz, um novo tempo sobre a igreja, sobre os estados, sobre os municípios, sobre as paróquias. Seja inaugurado agora um tempo de graça, de bênção, de luz, de misericórdia, de obediência a Deus. Pela graça do Espírito, a presença de Deus na tua vida molde o seu coração, para que também você seja alguém conforme o coração de Deus. Assim seja. Imagem que me veio de uma cirurgia. Amém. Eu acho que desde manhã Deus está nos conduzindo a uma sala de cirurgia, onde Ele está operando em nós, operando na alma, no coração, no físico. Verdadeiramente nós entramos no hospital de campanha, neste acampamento de oração. Amém. Nós entramos no hospital, assim como temos visto e vemos também durante todas as pandemias, hospitais de campanha. O Senhor está levando os músicos, os artistas, os instrumentistas, os cantores, a esse hospital de campanha, de restauração, onde mais uma vez eu reafirmo, Deus nos fará renascer novos. Uma nova unção virá
Amém. Um novo tempo na música católica Amém. vai renascer. Eu acredito nisso. Amém. Eu acredito, Amém. eu Amém. assumo essa promessa de Deus para o Assim meu seja. ministério. Uma nova Rogéria cantora, Amém. ministra de música, pregadora, vai renascer, está renascendo porque Deus está me restaurando. Obrigada, Senhor Obrigado, Jesus. Senhor. Obrigada, Senhor. Você pode pôr a mão sobre o teu coração na tua casa. Coloque a mão sobre o teu coração e comece a orar, entrando nesse desejo sincero de ter um coração como o de Davi, como de São Davi, puro, sincero, humilde. Senhor, muda aqui dentro. A unção que o Senhor nos deu, a unção que o Senhor nos deu, a escolha que o Senhor nos fez. Amém. Mas a resposta é pessoal. Nós queremos pedir a tua graça, Senhor, para darmos a resposta certa. Assim seja. Assim Saul também foi ungido, Assim seja. escolhido e ungido, mas deu a resposta errada, porque perdeu a capacidade de ouvir a Deus, de silenciar, de ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Senhor, eu quero te pedir nesta hora de oração, onde muitas vezes nós já nos preocupamos em cantar, fala conosco, Senhor. Molda o nosso coração agora. Amém, Senhor. Amém. Transforma o nosso coração. É um pedido que nós fazemos, sincero. Transforma, Senhor. Um coração sincero, um coração santo, Amém. puro, Amém, Senhor. puro, Senhor. É Deus que vai cortando e podando as arestas. A imagem era de uma escultura sendo talhada, sendo trabalhada. Um novo homem renascerá, uma nova mulher. Obrigado, Senhor. É Jesus que está visitando a cada um de nós, tocando na nossa alma, no nosso interior, retirando aquilo que era excesso Obrigado, e Senhor. deixando em nós o essencial. Obrigado, Senhor. Sim, Jesus, que fique o essencial para o nosso ministério de música. Amém, Senhor. Aquilo que é o necessário, o essencial, Jesus. Mostra-nos, Senhor, e talha em nós o homem novo, a mulher nova, o santo, a santa, o homem que é capaz e a mulher que é capaz, com o seu ministério, mudar uma cidade, Amém, Senhor. mudar o coração de um povo através de uma música. Amém, Senhor. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Capacita-nos, unge-nos, Senhor. Canta balaria, xiririria, labalaria, labalaria, labalaria. Canta balaria, labalaria, labalaria. Labalaria, 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 labalaria. Xiririria. Um coração como o teu, eu quero ter, capaz de obedecer aos teus desígnios, Deus. Um coração como o teu, eu quero ter, capaz de obedecer aos teus desígnios, Deus. Simplesmente diga isto. Assim eu quero. Um coração Assim eu quero. como o teu, eu quero ter, capaz
Deus. Eu quero ter Se você quer esse coração, vai cantando isso. Um coração como o teu. Eu quero ter. Eu quero ter, Senhor. Capaz de obedecer assim eu aos quero. teus desígnios, Deus. Ah, dá-nos um coração obediente, Deus. Dai-nos um coração como o teu. Eu quero ter. Eu quero ter. Eu quero ter, Seja capaz, Senhor, Senhor. capaz de obedecer assim eu aos peço. teus desígnios, Deus. Um coração pobre. Sim, nós queremos ter um coração pobre, Senhor. Um coração como o teu, capaz de obedecer. Capaz de obedecer, Senhor. Capaz de obedecer aos teus desígnios, Deus. Um coração casto. Sim, obediente. Pobre, agora casto. Um coração como o teu. Eu quero ter. Eu quero ter, Senhor. Capaz de obedecer. Assim eu quero, assim eu aos peço. teus desígnios, Deus. Leva dos teus braços e canta forte. Um coração como o teu. Um coração Como o teu, eu quero ter. Eu quero ter, Senhor. Capaz de Assim eu quero, assim eu aos peço. teus desígnios. Som da sua voz. Cante um canto inspirado. Cante no Espírito nesse coração